Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula de Adobe InDesign CS3 com Jai Web. Bem, antes de tudo eu quero que vocês visitem aqui nosso canal, né, que está sempre recheado de novidades. Vocês podem entrar aqui, por favor, inscrevam-se, né, só clicar nesse botão aqui ou então nesse. Em todo vídeo também tem um botão na lateral aqui que você pode clicar, que é um botão inscreva-se. Você pode me adicionar como amigo, né, enviar uma mensagem com dúvidas se você tiver. E você pode assistir os vídeos, tem até o último que eu mandei aqui, que foi a paródia daquela música Raider, da Britney Spears, né? No nosso caso, a Britney Spiritus. Eu vou estar aqui com o nosso projeto aberto, né? Com a revista.indd, né? E aqui a gente tem... A gente já está com ela aberta, a gente vai aprender nessa aula a inserir textos, né? É uma coisa bem interessante, a inserção de textos. O texto, para você ter ideia, é uma coisa tão imprescindível na vida, num projeto, que sem texto não se transmite ideia. Aliás, se transmite, mas depende. É muito difícil você transmitir uma ideia de forma eficaz sem utilizar palavras. Por exemplo, há propagandas em que só se usa de recursos visuais, ou seja, só se usa de imagens. Porém, você pode ter certeza que aquela propaganda ela é feita por um público-alvo que é um público que tem um conhecimento mais alto, né? Já não é, por exemplo, para as classes mais baixas. Então, você pode ver que se você for fazer uma coisa para as classes mais baixas, você vai ter que usar recursos escritos. Por quê? Porque muitas vezes eles não entendem aquela imagem por causa que não tem o embasamento teórico, né? O que pode ser resolvido com uma política de educação melhor no nosso país. Mas mesmo assim, não vamos entrar em política que não se discute. Vamos só visualizar nosso projeto, né? Tá ficando interessante. E vamos começar a inserir textos. Bem, vamos pegar aqui. Tudo começa com a ferramenta texto. Você clica nela aqui e já muda a paleta controle já muda, né? Tudo muda. E vamos começar a inserir aqui, né? É só clicar e arrastar, você já cria uma caixa de diálogo, né? Uma caixa de inserção de texto. Vamos escrever aqui: eventos. Deixa eu só me olhar. Eu vou colocar, depois eu substituo pelo nome da feira. Feira de Web Design acontecerá no Brasil pela 14ª Alt 167 para fazer aquele número, né? Pela 14ª vez. Aí aqui a gente coloca página X, né? Vamos dar uma acertada aqui, né? Clique, arrasta e tal. E a gente vai fazer ajustes aqui agora. Seleciona o texto, ou então você pode simplesmente selecionar a caixa de diálogo, né? Aí você vai ver que já pode fazer algumas alterações, mas a gente vai dar 2 cliques, selecionar o texto, e a gente pode trocar fontes aqui. Vamos lá, dar uma olhada em Verdana. Cadê a fonte Verdana? V. Não estou encontrando. Achei, fonte Verdana. Bem, você pode ver que a fonte Verdana, ela é uma fonte muito legível, é uma fonte bastante interessante de se usar em projetos. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Isso aqui você já sabe, né? Essa cruzinha aqui é sinal de que o texto está escondido, né? Então a gente vai aumentar ele na lateral e vai reduzir aqui na horizontal, na vertical, né? Então vamos pegar a ferramenta texto, selecionar tudo, Ctrl A, né? Para selecionar tudo, depois de ter clicado dentro da caixa. E a gente aqui vai aprender esse painel, essa paleta de controle aqui dela, né? Que por sinal é dividido em 2 áreas, né? Mas tudo bem. As duas fazem quase a mesma coisa. Aqui, né, nessa área a gente troca a fonte. Nessa área que a gente troca o estilo da fonte, né? A gente pode escolher, por exemplo, bold, que é negrito, bold italic, que é negrito e itálico, regular, que é o normal, italic, que é o itálico, né? Vamos deixar em regular, né? Aqui, nessa primeira caixinha aqui, a gente vai encontrar o tamanho da fonte, né? Você pode especificar, lembrando que fontes são medidas em pontos, né? Aqui nessa área a gente define o espaçamento das entrelinhas, né? A gente define o espaçamento entre as linhas. Por exemplo, o tamanho, a quantidade de espaço entre as linhas. Por exemplo, definir 30, ficou grandão. Agora vamos definir 6. Ficou pequenininho, né? Definir 12.
Normalmente, a quantidade de pontos é proporcional, tá, gente? Então, tomem cuidado aí. Não vai colocar muito, não. Nós vamos deixar em 12 mesmo, né? Por exemplo, 12 pontos de tamanho da fonte, 12 pontos de entrelinha. O recomendável é isso. Por quê? Porque vai ficar bem próximo e como nós estamos usando... Mas isso que eu tô falando é a fonte Verdana, porque a fonte Verdana é uma fonte muito legível, então ela não vai atrapalhar o seu design, né? Aí aqui a gente tem, por exemplo, essas outras funções aqui, né? Que não são muito úteis. Assim, eu pelo menos não costumo usar, né? Porque, por exemplo, underline, que é sublinhar, corte, né? Que é para cortar o texto. Por exemplo, você quer fazer uma campanha assim, por exemplo, todos, aí você seleciona todos, nananana. Aí você pega e seleciona a palavra todos e corta, né? Porque você não quer generalizar. Isso aqui são, né, que de respeito à diminuição da fonte e joga ela para cima ou para baixo. Essa aqui deixa em bloco, mas tira isso aqui. Deixa o texto em bloco. Mas vamos tirar todos. A gente vai deixar nosso texto normal, né? Aí a gente tem aqui o sistema óptico, o sistema métrico, né? Você pode definir 0, pode definir, deixa em métrico, né? Que isso aqui é uma questão de sistema de o modo em que por exemplo, esses modos são assim, como que vai funcionar o espaçamento de caracteres, as regras que ele vai seguir para isso, né? Como que ele vai separar. E aqui, nessa caixinha de baixo aqui dele, é o espaçamento, né? O quanto que ele vai pular para poder o quanto que ele vai pular, o espaço que vai ter entre cada caractere. Por exemplo, quando eu colocar 50, vou colocar 200, mas vamos deixar em 10. Quer ver? Vamos selecionar aqui, por exemplo, a letra E e vamos testar essa função. Você pode ver que nisso aqui a gente vai fazendo alterações com o tamanho dela. Vamos deixar em 100% e pronto, não houve alteração. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui, vamos criar uma outra caixa de texto pequena. Vamos digitar 2 e 5. Selecionemos o número 5. Selecionemos o número 5, né? E aumentemos essa função. O que acontece? Ele vai jogar o caractere para cima, então vai ficar assim a gente cria a exponeação, né? Que é, por exemplo, 2 elevado a 5, né? Então, esse é o jeito que a gente usa no InDesign para criar exponeação. Eu acho que é assim que fala, esqueci como é que é. Vamos voltar ao nosso texto normal, né? Aqui a gente tem algumas funções que dizem respeito a... Peraí, vamos selecionar o texto, né? Diz respeito ao tamanho do texto, né? Nesse caso, a largura. Vamos deixar em 100%. Aqui é a rotação, né? Por exemplo, vamos definir aqui 25. Veja que ele vai rotacionar 25 graus. Deixa 0 aqui mesmo. Aqui são alguns estilos de caractere, né? Que a gente pode até criar. Mas nós não vamos criar isso nessa videoaula. Aqui, né, a gente vai definir o nosso idioma, né, nesse sentido, as nossas regras, né. Aqui a gente define o alinhamento, né, vai ser justificado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado, alinhado a justificado com a última linha alinhada à esquerda. E é isso, sim, né, a gente, basicamente isso. Isso aqui a gente vai definir o recuo, né? Nessas duas aqui a gente vai definir o recuo. E aqui na primeira a gente vai definir o espaçamento, porque o parágrafo, né? O tamanho do parágrafo. Quanto que a primeira linha de parágrafo vai recuar. E quanto que a última linha de parágrafo vai recuar também nessa aqui, né? E é basicamente isso. Aqui nessa outra caixa a gente tem as mesmas opções, só que dispersas de forma diferente, né? São poucas as diferenças. Tem aqui a hifenizar, né? Que é bastante interessante, que ela vai adicionando, por exemplo, a palavra não coube na linha, então ela quebra a palavra e coloca o hífen nela. Isso é bastante interessante, porque você vai ver que isso vai te ajudar para poder ter um alinhamento uniforme, porque é muito ruim você ter que quebrar uma linha, né? Ou seja, pular uma linha para poder ter aquela palavra inteira.